fundamento, Guto. O Inter, hoje, por mais que não tenha treinado o suficiente, atacou muito mais o Brasil de Pelotas, poderia ter ampliado o placar. Tem como explicar um rendimento do jogo contra o Paraná para o jogo de hoje contra o Brasil? Eu acho que são encaixes, que você vai fazendo uma mudança aqui, uma mudança ali, percebendo quem encaixa melhor, quem completa melhor um ao outro, e aí buscando dar consistência nos setores do campo que você precisa, né? Nós tivemos vários jogadores com rendimento num nível muito bom, e isso contribuiu para o desempenho, contribuiu para o resultado, né? Então, importante, mesmo sem muito trabalho, né? Quando existe o tal do encaixe, né? Que A consegue completar melhor B e assim por diante, mesmo com pouco. Por exemplo, nós trabalhamos alguns deles, mesmo não estando no 11, vários deles não treinaram, mas algumas movimentações nós treinamos na quarta-feira e na quinta-feira nós treinamos como um time que não jogou, nós chegamos a fazer algumas movimentações e depois fizemos movimentações com os outros ontem pela manhã, né? E hoje conseguiu existir aí um bom desempenho. Uma marcação boa, aspecto com mais agressiva, né? E é isso. Tem jogadores que entraram muito bem, que acrescentaram e no resultado final a equipe pôde fazer um bom jogo. O rendimento de hoje, com o resultado, é a ideia ser perseguida a partir de agora, Guto? Sempre. A gente sempre buscou uma marcação forte. Eu acho que a gente teve uma marcação razoável, mas não tão forte contra o Figueirense lá, né? Mas hoje, de todos os jogos, foi o jogo que mais me agradou no aspecto defensivo. Porque à medida que você consegue agredir, aí quando você tem a bola, você consegue se impor melhor. E o principal, na perda da bola, nós não deixamos campo para o Brasil jogar, né? A gente já conseguia retomar muito próximo de logo em seguida, né? No segundo tempo que caiu um pouco mais, aí houve um desgaste dos últimos 15 minutos de jogo e que o Brasil conseguiu fazer muita transição. Mas aí nós entramos com os dois extremos de bastante velocidade, deixamos o D'Alessandro para pensar o jogo ali numa situação morta do campo e alimentamos as beiradas com dois jogadores que descansados vinham para compor a linha de 5, né? E saíam no contra-ataque, podendo segurar um pouco mais os volantes por dentro, para não correr o risco do contra-ataque né? Eu acho que isso foi importante. A ideia de jogo aplicada hoje, Guto, segue para os jogos no Beira-Rio. Hoje você optou pela entrada do Charles, reforçou o setor de meio campo e fez uma troca também de posicionamento. Edenilson para o meio, o Fabinho para a lateral direita. Eu gostaria que você falasse sobre essas mudanças. O Fabinho foi muito bem na lateral, o Edenilson voltando à equipe, deu aquilo que a gente precisava no aspecto de ocupação de espaço, né? Fazendo com que o Dali tivesse um pouco mais de liberdade e jogasse mais solto da beirada para o meio e a gente conseguisse fechar o lado do campo quando o lateral adversário subisse. Eu acho que isso que é importante, né? Você ir equilibrando A com B, B com C e assim por diante. A ideia de um jogo agressivo é a ideia que eu pretendo colocar no Inter. Uma marcação agressiva e uma posse de bola a partir disso envolvente, né? Agora, isso é tempo, isso não é da noite para o dia. O que aconteceu hoje aqui pode ser melhorado em muito, né? E eu tenho certeza que o grupo vai trabalhar para isso e daqui a pouco você vai ter outras peças que de repente vão se encaixando e vão acrescentando, mas o campeonato ele não para. Por exemplo, o próximo jogo o Wendel está fora por cartão, e aí nós temos que ter um jogador que acrescente, o Carlinhos vem jogando, tem o Iago, enfim. O importante é entender que o Inter tem que estar forte, independente de quem esteja dentro de campo. E a gente, dentro da formação, busque jogadores que se completem, que acrescentem um ao outro e consiga encontrar a melhor formação, uma formação forte, né? Independente de como e com quem, que seja impositiva e que possa levar o Inter de volta à Série A. Queria que você falasse um pouco mais sobre a atuação do D'Alessandro. Tu já fez um comentário na resposta anterior dizendo que o D'Alessandro teve um pouco mais de liberdade. Você acha que essas mudanças com o Charles, o Edenilson, o Fabinho, essas mudanças que foram as principais para o jogo de hoje, elas potencializaram o futebol do D'Alessandro, e com o D'Alessandro com mais liberdade, o Inter consegue criar mais e jogar mais? Você lê dessa forma, Guto? O D'Alessandro, todo mundo conhece a qualidade dele, né?
Então a gente tem que economizar perna para ele e tirar ele da zona de confronto o tempo todo, para que ele possa, dentro da zona que ele busque jogar, ele possa trabalhar toda a criação da equipe. Agora a equipe não pode ficar embasada só nele, né? E hoje ela não teve embasada só nele. Ele teve um papel bastante importante, né? Mas teve outros jogadores que também fizeram, na hora que a bola... Criação. O próprio Rodrigo pôde assumir algumas situações, o Charles pôde assumir algumas situações, Edenilson, a saída de bola com o Wendel e Fabinho, né? E até o Sacha. O Sacha não só verticalizando, como fazendo alguns tipos de passe importantes. E o Brenner, né? O Brenner, que é o amigol, né? Alguns jogos atrás, vocês me cobravam, né? E eu acho que eu estou conseguindo, através da maneira que eu conduzi a situação com o Brenner, eu consegui começar a tirar do Brenner aquilo que eu preciso, né? Não é fato dele ter feito gol, mas o fato que ele já tinha entrado contra o Paraná e eu parabenizei ele, já foi um jogador de bastante luta e hoje fez uma partida muito importante para o grupo, né? E acabou sendo premiado, né? Graças ao grande trabalho que ele fez por um gol que ele abafou o zagueiro, roubou a bola, criou uma situação e apareceu lá dentro para fazer. É isso que eu preciso. Guto, a partir de agora vai ganhar um reforço importante, um reforço que tu pediu, que é o tempo para trabalhar, né? Como é que tu vê o Inter a partir de agora com esse reforço, o tempo? O que o Inter vai mudar, o que o Inter vai avançar com esse período de trabalho? Cara, nós vamos trabalhando e vamos sentindo, né? Uma semana vai melhorar, mas não vai mudar tudo. Tudo são acréscimos lentos, né? Se você olhar por esse detalhe que a gente está falando, o Inter a 7 jogos não perde. 8 jogos não perde. Tá, no Palmeiras, a 8 jogos não perde. O Inter a 3 jogos não toma gol, coisa que não acontece desde lá de trás. O Inter teve um desempenho em termos de agressividade, de marcação, bastante interessante. O Inter ficou sem fazer gol 2 partidas, nessa partida já voltou a marcar e teve condição até de ampliar, né? Já foi uma equipe muito mais agressiva. E a gente precisa cada vez mais do crescimento da equipe. Agora, você vai somando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí na somatória, você puxa a estatística lá na frente, você vê que a equipe evoluiu. Agora você vê o que eu falei na coletiva, né? Lá atrás. Acho que foi ontem, né? As coisas não vão ser feitas no estalar de dedos. O tempo vai acelerar processos, vai fazer com que a gente cresça, que melhore, mas a equipe encaixada, voando, não vai sair no estalar de dedos. Tudo é um progresso, né? A competição Série B é uma competição muito parecida com os jogos de hoje. O grupo vai assimilando o espírito, vai se adaptando ao espírito de Série B e vai aprendendo a jogar a competição. E aí vai nivelando a atitude defensiva e impondo a sua qualidade. À medida que isso vai acontecendo e vai crescendo, nós vamos chegar naquilo que a gente quer. Acabou? Oi. A decisão de levar para um hotel, o que tu ganha com isso? Ficar no resort? Não é questão de resort. Não vamos descansar. Não vamos confundir as coisas, senão a coisa é desvirtuada, né? O que a gente busca é um espaço onde eles possam fazer treinamentos fortes, controlar a alimentação, controlar descanso, para que você ganhe tempo de treinamento, que se ele ficasse em casa, a gente perderia no controle da alimentação, perderia no controle de descanso e, logicamente, perderia bloco de treinamento. A condição, quando você treina com muita intensidade, você necessita de um descanso adequado. Trabalhando dessa maneira. E sem dizer que nós vamos também ter a possibilidade de vivenciar de uma forma mais direta todos os jogadores no dia a dia. Sentir, passar N situações de informação, e não adianta você passar muita informação. A informação também é uma questão progressiva que você vai assimilando um pouquinho aqui, mais um pouquinho, e daqui a pouco você tem um todo. E quando você tem espaço para isso, né, quanto mais tempo você fica,
mais tempo você tem para passar informação, não tudo de uma vez. Você passa de manhã, deixa ele assimilar, passa à tarde, deixa ele assimilar, né? Treina de manhã, treina à tarde, não são todos os dias, mas até porque tem que ter descanso, né? Mas você tem uma série de situações para você trabalhar. Tem situações de trabalhar com o treinamento de campo, com o treinamento de vídeo, né? E conviver. Conviver nesse momento é muito importante também. Doutor, qual é que é o tamanho, você falou na resposta anterior, da questão de aprender a jogar a Série B. Um jogo como hoje, com essa vitória, e agora esse tempo para trabalhar, o Inter está amadurecendo e está aprendendo a jogar a Série B e daqui para frente seguindo um caminho de arrancada? É isso que eu quero, né? Eu quero que a arrancada venha o quanto antes. Quanto antes vier a arrancada, mais tranquilo em termos de trabalho, de nível de confiança, a gente vai estar, né? Mas a gente sabe que não é assim. O futebol não é assim e nós temos que ir ultrapassando os obstáculos conforme eles vão aparecendo, né? E à medida que você ganha uma maneira de jogar, os outros também vão aprendendo a jogar contra você. E aí você vai ter que ultrapassar mais e mais e vai crescer em cima das situações.